E aí, pessoal, beleza? Sou eu aqui, Charlie. Vim gravar esse vídeo aqui a respeito do Python para iniciantes. Então, esse vídeo é dedicado para quem está começando com Python, nunca programou em Python. Então, vou fazer comigo aqui o primeiro código. Vou mostrar o básico do Python hoje, tá? Realmente para quem está iniciando. Bom, o Python é uma ferramenta muito popular. Provavelmente a linguagem talvez hoje a mais popular do mundo. Vou abranger grande parte das áreas aí, inclusive inteligência artificial. Então, hoje o Python é a linguagem mais robusta que a gente tem, que abrange diversas áreas. Funciona no web, funciona para inteligência artificial, funciona para análise de dados, funciona para criar bots, para pegar dados da internet. Bom, então vamos começar a programar. Se você nunca usou essa ferramenta que eu estou nela, que é o Google Colab, vou deixar o link aqui, que eu tenho outro vídeo ensinando a usar o Google Colab. Aí você pode ver o vídeo, depois você volta nesse aqui. Mas se caso já sabe, só abrir ele. E a primeira parte aqui é o famoso Hello World. Não, mas a gente vai colocar em português, Olá Mundo, né? Então, para imprimir o dado que você quer, você usa a função do Python chamado print. Então você escreve print, abre e fecha parênteses e dentro você coloca o que você quer imprimir. Vou colocar aqui Olá Mundo. Então, para todo mundo que começa a programar, isso é padrão, tá? É como se fosse um batismo, né? Então, sempre o primeiro código é você imprimir Olá Mundo ou Hello World, né? Beleza, então a gente imprimiu o nosso primeiro código. O conceito de imprimir seria basicamente pegar algum dado e exibir ele, tá vendo? Então, aqui a gente pegou esse dado e exibiu ele aqui embaixo. O conceito de impressão é esse. Por que a gente fala impressão? Porque provavelmente lá nos primórdios dos computadores, os dados eram imprimidos literalmente em papel mesmo, não em tela. Hoje a gente tem as telas para mostrar os dados, mas era impresso em papel. O cara programava ali uma máquina de escrever, alguma coisa do tipo, e na hora de imprimir, ele imprimia no papel. Mas beleza, deixando a história de lado, voltando ao código, a gente imprimiu o nosso dado aqui, né? Agora a gente vai ver o conceito de variável. O que é uma variável? Esse print Olá Mundo, pensa que a gente tem um código grande, muito grande, e a gente quer imprimir esse texto aqui Olá Mundo várias vezes. Porém, quando a coisa é muito repetitiva, corre o risco de algumas vezes a gente escrever de forma diferente. E aí dá conflito entre os dados, né? Um lugar você vai escrever Olá Mundo com acento, outro lugar você vai escrever sem acento, entendeu? Outro lugar você pode, sei lá, colocar, tirar esse ponto de exclamação. E aí você pode ter uma divergência entre dados. Para resolver esse problema, a gente usa as chamadas variáveis. O que são variáveis? Elas são, vamos dizer assim, locais na memória reservado para você colocar um dado. Por exemplo, essa variável aqui, x, o que eu estou falando? Sempre que eu acessar essa variável, ela está apontando para o endereço da memória do meu computador, onde a gente vai ter os dados. Então, sempre que eu chamar essa variável, ela vai buscar o que tem lá na memória, no endereço específico, e retornar isso para a gente. Bom, na prática, talvez fique mais simples. Vamos criar nossa variável. Então, para você criar a variável no Python, você digita o nome da variável. Aqui você coloca o sinal de atribuição, que é igual. Então, essa variável recebe, esse igual quer dizer isso. E aqui, vou colocar Olá Mundo. Beleza, atribuímos, vamos rodar. Beleza, a partir de agora, essa variável, ela armazena, ela alocou espaço na memória. Tá? Ela tem um local específico para ela, onde ela armazenou isso aqui, esse texto, que a gente chama de string, tá? Então, grava aí, tudo que é um texto, que está entre aspas, a gente chama de string. Eu coloquei entre aspas simples, mas o Python também aceita aspas duplas, tá? Então, string você sempre tem que abrir aqui no início e fechar aqui no final. Vamos dar nosso print agora. Eu vou rodar de novo aqui, coloquei aspas duplas. Vou dar um print aqui agora. Olha que interessante.
Agora, eu não vou imprimir o texto direto aqui dentro. Vou imprimir a variável. E quando a gente imprimir, olha que legal. Então, olha, quando eu imprimir a variável, essa função do Python chamada print, ela chamou a variável, pediu a variável para pegar os dados dela que está na memória. Então, a variável foi lá na memória, pegou os dados dela, retornou para essa função print e a função print exibiu para nós na tela. Então, é basicamente isso, tá? Beleza, essa variável eu coloquei x. Esse nome fica legal. Se a gente utilizar essa variável em um programa grande, em vários pontos, talvez a pessoa que esteja trabalhando no código fica fácil para identificar, pensando que a gente tem várias variáveis no código, tá? Agora é interessante você colocar um nome mais próximo do que ela se refere mesmo. Bom, isso aqui é uma saudação, né? Olá, mundo, por exemplo. Por exemplo, poderia colocar um nome mais próximo aqui que ajuda a identificar o que ela armazena, tá? Poderia colocar, por exemplo, saudação. Copiar aqui. E aí, ou melhor, eu não vou escrever isso aqui não. Saudação vai receber x, tá? Olha que legal, uma variável pode receber o que tem da outra. Então, essa variável aqui, saudação, vai pedir a variável x para pegar o que tem na memória de x. X vai retornar para a saudação e saudação vai armazenar agora no endereço de memória dela. E aqui a gente vai dar um print. Em saudação. E aí imprimiu. Olá, mundo, tá? Então é basicamente isso. Bom, a gente pode ter, a gente chama de tipo, esse aqui eu falei que é um string, esse texto aqui, a gente armazenou na variável, tá vendo? Olá, mundo. Mas a gente pode ter variáveis de vários tipos. A gente pode ter uma variável, por exemplo, do tipo inteiro e valor decimal, né? Olha só, vou chamar essa variável de A e vou atribuir 9 para ela, vou chamar essa de B e atribuir 10. E eu posso somar as variáveis. Então, eu posso somar e colocar na variável C. Olha que legal. A mais B. E no final, eu posso imprimir essa variável C. Imprimir, tá vendo? Olha que interessante. Então, agora a gente criou inteiros, tá vendo? E a gente poderia criar outros tipos. Poderia criar, por exemplo... eu estou colocando nome simples aqui, porque é só para a gente testar mesmo, mas dependendo do código, se for um código mais profissional e tudo mais, talvez seja interessante colocar um nome mais intuitivo, tá? Que possibilita identificar melhor o conteúdo que está armazenado nela. Float, decimal, dinheiro, por exemplo, a gente usa o float, né? Que é equivalente decimal. Aí você coloca o número que você quer, 7,36, por exemplo. Então, se a gente imprimir aqui agora, deixar na mesma célula, print, F, e aí imprimiu, tá vendo? A gente tem outros tipos, tem também binário, por exemplo, tem vários tipos, tá? Esses são os básicos. Eu vou falar um pouquinho agora de... Então, essa estrutura aqui é o básico, né? A gente imprimiu, a gente viu que é variável, bem básico mesmo. Se você quiser entrar com seu dado do teclado, por exemplo, aqui a gente colocou o dado direto no código, mas se eu quiser que o usuário digite o dado do teclado, e esse dado passa para a variável, e a variável armazena esse dado. Então, eu vou usar uma função chamada input, quer dizer entrada, né? Então, aqui, vou chamar de minha variável. Eu acho que esse nome não pode. Inclusive, legal, esse nome aqui é um nome reservado, tá? Ele é usado já, por exemplo, em estrutura de repetição for, por exemplo, que eu vou explicar mais à frente, por isso que não pode ser usado. Vou chamar de imp, beleza, input, é a função de entrada. Eu vou escrever um texto para orientar o usuário, digite um número. Vou rodar aqui agora. Olha que interessante. Aqui é como se fosse um formulário. Tá vendo? Então, digite o número que a gente escreveu, orientação para o usuário. Ele vai digitar o valor aqui. Esse valor vai ser capturado e vai ser armazenado no endereço de memória dessa variável imp. Então, se eu digitar aqui um número, 9,
e digitar Enter, beleza, alguma coisa aconteceu. Se a gente dar print agora nessa variável imp, olha que interessante. Então, o valor que saiu do teclado, armazenou nossa variável, a gente deu print. Se você pensar bem, a gente fez um programa completo. Bem simplesinho, mas completo. Tem entrada, tem a variável ali que armazena o dado e tem a saída. Existe uma coisa interessante em programação, muito utilizada, que é a estrutura de repetição. É onde você pode, por exemplo, percorrer uma lista de valores e imprimir essa lista, por exemplo, valor por valor. Eu vou passar aqui um básico, que é a estrutura de repetição for, provavelmente a mais utilizada. Então, antes de percorrer essa estrutura de repetição, eu vou criar algo chamado vetor. Eu vou chamar de vet. É o conceito de vetor, onde ele pode armazenar vários dados. Então, olha que interessante. Essa variável aqui que a gente criou até agora, ela armazena apenas um dado, correto? É um valor só. O vetor, ele também é uma variável, ele também aponta para o endereço de memória, só que nesse endereço eu consigo armazenar uma lista de valores, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui... Vou colocar uma lista de valores de string, uma lista de string. Então, nessa variável aqui, por exemplo, saudação e x, a gente armazenou uma string. Nessa variável vet aqui, a gente vai armazenar uma lista de strings. Vou mudar esse nome, vou chamar frutas. Maçã. Abacate. Beleza, então é isso. Então rodou o código, a gente armazenou isso aqui. Se a gente dá um print, frutas, acontece o que será? Olha que interessante. Então Python Python imprimiu aqui nossa lista também de frutas. Então antes ele imprimiu, se você voltar aqui atrás, imprimiu aqui o Olá Mundo só, porque era uma variável só de uma string, como agora a frutas é uma variável de lista de strings, então imprimiu a lista, tá vendo? Ah, mas se eu quiser imprimir uma por uma, a gente pode usar a estrutura de repetição for, que eu falei anteriormente. Então ela é basicamente, você vai digitar a palavra for, você vai criar uma variável aqui, vou chamar de i, por exemplo, de iteração, em aquele in que a gente tentou usar agora há pouco, que é reservado, aqui é utilizado. E a gente vai digitar aqui frutas. Então ele vai percorrer um por um e vai imprimir. Vamos dar um print aqui. E esse é muito utilizado para representar a interação, tá? Mas se você quiser utilizar outra coisa, quiser usar f, por exemplo, de frutas, ou fruta no singular, você pode. Se a gente imprimir, olha que coisa bonita. Ele imprimiu um por um aqui, tá vendo? Separadamente. Então ele imprimiu 3 vezes, tá? Então é isso. Que legal. Por último aqui, vou mostrar o conceito de função. Eu falei que o print é uma função do Python, o input que a gente viu lá em cima é uma função do Python, mas a gente pode criar a nossa própria função, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu quero criar uma função para, por exemplo, para multiplicar 2 números. Então, eu vou chamar aqui, para criar a função, você tem que usar aqui a palavra def, o nome da função, multiplica. Aqui, eu vou colocar os 2 valores que vão ser multiplicados, vão receber por parâmetro. Vamos chamar de num1, num2. Então, veja esse padrão da função. Como é que funciona aqui? Você escreve o def sempre, você escreve o nome da função, você escolhe o nome da função, e aqui dentro é o que ela vai receber, que eu vou explicar já já, tá? Então, você coloca entre parênteses. Coloca 2 pontos, tá?
E aqui dentro você coloca o que tem que ser feito. Eu não falei até agora, mas repare que o Python usa indentação, tá? Então, sempre que tem uma coisa dentro da outra, você tem que dar um tab no teclado. Tá vendo? Olha aqui. Aqui, por exemplo, nessa linha aqui em cima, onde está o meu cursor, lá no for, repare que o print está indentado em relação ao for. Ele recebeu um tab. Na função, a mesma coisa. O que está dentro da função, você tem que clicar aqui, na linha de baixo, dar um tab, e aí você faz o que você quer. Eu quero multiplicar num 1 vezes num 2. Eu coloquei num com n, mas vamos mudar aqui que é de número. Vamos mudar aqui para m. Beleza. A função tem um conceito de retorno, então a função geralmente recebe algo, não necessariamente precisa receber, tá? Eu poderia fazer algo aqui dentro mesmo, retornar, mas no nosso caso a gente quer enviar os números para serem multiplicados. Então a gente recebe dois números, é feito aqui o cálculo, né? Vou armazenar numa nova variável chamada result, e eu vou retornar esse valor. Para retornar, eu uso return, tá? Beleza, nossa função está pronta. E olha que interessante agora. Olha que interessante, multi, eu vou criar uma variável chamada multi. Ela vai chamar que nossa função multiplica, e eu vou enviar dois números, 3 e 4. E aqui embaixo eu vou imprimir multi. Então, olha que interessante. Eu consigo armazenar o que é retornado da função, esse return result, para uma variável, que é multi. Então, multi vai receber o que é retornado da nossa função, sendo que a gente mandou 3 e 4. Então, esse num é o 3 e o num 2 é o 4. E a gente, no final, vai imprimir essa variável, que é 12. Então, 3 vezes 4 é 12. Bom, o básico é esse, tá? Eu vou continuar fazendo mais vídeos sobre Python. Se você está com dúvida, pode deixar no comentário aí. Espero que você também se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo. E é isso. Obrigado e até a próxima.